Globo rescinde contrato do Carioca. Assista após a vinheta. Gol de cabeça feito para quem pensa futebol com inteligência. Este vídeo eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu vou ler a nota da emissora Carioca e depois vou fazer os meus comentários, ok? A Globo anunciou hoje que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada. No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem. Gente, eu estou lendo integralmente a nota da emissora, tá? Quando a Flá TV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boa Vista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. A federação e 11 clubes assinaram o compromisso. A exceção foi o Flamengo. Na ocasião da assinatura e por várias temporadas em que o contrato foi cumprido, a legislação brasileira previa que, para a transmissão de qualquer partida, era necessária a obtenção dos direitos dos dois clubes envolvidos. Legalmente, ninguém poderia transmitir os jogos do Flamengo no Carioca, e só a Globo poderia transmitir os demais. No dia 18 de junho, a Presidência da República editou a medida provisória 984, aqui um parêntese do canal. Vou deixar um link no final deste vídeo, não na descrição, para você acessar o vídeo em que eu falei sobre a medida provisória 984. Passando ao mandante dos jogos os direitos sobre a transmissão. O Flamengo se baseou nessa MP para transmitir o jogo ontem no Maracanã. A Globo entende que uma medida provisória não poderia alterar um contrato já celebrado e protegido pela Constituição. Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade celebrada em contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca, incluindo os 3 jogos de hoje que encerram a rodada da Taça Rio e que seriam exibidos no Sport TV e no Premiere. A Globo é parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas e entende a importância do esporte para clubes, jogadores, marcas e torcedores. Exatamente por isso, apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente, a Globo está disposta a fazer os pagamentos no restante da temporada, em nome da sua parceria histórica com o futebol e da sua boa relação com as equipes. Mas entende que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica. Para aqueles que investem altas quantias neste esporte, vou retificar, neste negócio tão importante para os brasileiros, neste negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Vou deixar os erros aí de qualquer forma. Agora vem os comentários, as observações. O jogo do Botafogo ontem contra a Portuguesa, no estádio da Ilha do Governador, teve 8 milhões de audiência, enquanto o jogo do Flamengo com Boa Vista na Flá TV teve 2,2 milhões de audiência, transmitido para todo o Brasil. Aparentemente, pode ter sido um fracasso, a torcida do Flamengo tem 40 milhões de torcedores, do Botafogo 4, obviamente que essa audiência no Rio se deve às outras torcidas, se bobear até a próprios torcedores do Flamengo. Mas, gente, os executivos da Globo devem estar de cabelo assim em pé, arrepiados. 2,2 milhões de pessoas assistiram um jogo que não valia nada, numa plataforma nova que você não está acostumado a assistir futebol. Nossa, isso aí vai virar uma tendência. Com toda certeza, deve ser o fim do futebol na TV aberta. Ou não. Ou talvez não. Por isso, assistam ao vídeo. Vídeo que eu fiz da MP 984. Nós temos clubes que têm 3 milhões de torcedores, 4 milhões, estou falando de esporte, Bahia, Fluminense, passando por Botafogo, até 5 milhões, como Atlético Mineiro, Santos, Internacional, clubes que têm 7 milhões, como Cruzeiro
e Vasco, Cruzeiro e Grêmio, 9 milhões como Vasco, 10 milhões como Palmeiras, 16 milhões como São Paulo, 28 como Corinthians, 40 milhões como o Flamengo. Eu continuo defendendo que do bloco, que começa ali com o Sport, com o Bahia, dos 3 milhões de torcedores, até o Vasco, que tem aproximadamente 9 milhões, esses times têm que se unir. Se os times entenderem que essa disparidade de cotas, ela começa com a questão dos pontos corridos, que privilegiou torcidas mais de massa, privilegiou você ter condições de montar plantel, e ela vai para a implosão do Clube dos 13. A Premier League não é o que ela é à toa. O equilíbrio do campeonato vai fazer que essa MP seja uma coisa fantástica. Se todo mundo resolver remar junto, se todo mundo resolver negociar conjuntamente, lógico, tem times que não vão querer negociar conjuntamente, vão querer, pela sua quantidade de torcedores, transmitir em plataformas próprias. É o caso do Flamengo, já está fazendo, do Corinthians, do São Paulo. O Palmeiras provavelmente vai fazer isso, mas, gente, entre Sport Recife e Vasco da Gama, você tem um conjunto de clubes, né? Agora não me vem exatamente um número na cabeça, 12 ou 14 clubes na faixa entre 3 e 9 milhões de torcedores. Se esses clubes se unirem, eles vão conseguir revolucionar o futebol brasileiro e vão conseguir fazer com que as coisas sejam equilibradas como eram antigamente. Somente a união dos clubes vai conseguir reverter a baiernização do futebol brasileiro, que não é boa nem para o Flamengo, me perdoe. Eu já falei isso em outro vídeo, a mídia vendeu a derrota do Flamengo para o Liverpool de uma forma diferente, tá certo? Para agradar os consumidores, né? Se você botar os chutes do jogo, foi uma coisa mais equilibrada, posse de bola, etc e tal, mas chances reais de gol foi 10-2 para o Liverpool. O Liverpool administrou o jogo. E se o Flamengo passar o ano inteiro dando porrada em todo mundo, seja em competição que for, na Libertadores, no Brasileiro, etc, 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 ele vai jogar 20 vezes a final do Mundial de Clubes e vai perder as 20. Porque aqueles caras, aqueles times, eles jogam um contra o outro o ano inteiro, em ligas fortes. Mesmo na Espanha, tem 2 jogos duríssimos para Barcelona e Real Madrid, que são entre eles mesmos. De vez em quando tem um jogo duro com o Atlético de Madrid da vida, com o Valência. E esse é justamente o grande problema do PSG. Porque ele disputa uma liga fraca e quando pega times mais fortes, até intermediários de outros países, ele tem problema. Enquanto o campeonato francês não for forte como um todo, o PSG vai continuar batendo na trave. E é isso que vai acontecer com o Flamengo. A fortaleza do futebol brasileiro é salutar para todos mesmos, inclusive para o próprio Flamengo. Você não pensar no desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo é um baita erro estratégico. Assista aí no final outros vídeos do canal, você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Gol de cabeça para quem pensa futebol com inteligência.